Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, dia 6 de março de 2026, a nossa missão nesta análise detalhada é pegar um punhado de conceitos incrivelmente densos. Bem densos, né? Muito densos. Coisas sobre filosofia, psicologia, sociologia e transformar tudo isso em algo prático. A ideia é pegar aquela teoria que parece morar só nas prateleiras empoeiradas das bibliotecas. Aquela coisa acadêmica pesada. Exato, e transformar isso num manual de sobrevivência. Um verdadeiro guia aplicável para o dia a dia de quem nos escuta. E o nosso ponto de partida para isso é fascinante. O material base de hoje é muito rico. Demais, nós mergulhamos no material que constrói toda a sua lógica em cima de uma reflexão muito célebre do filósofo e educador brasileiro Mário Sérgio Cortella. Há uma citação central nesse trabalho que guia toda a premissa de hoje e que precisa ser dita com todas as letras. Vamos a ela. Abre aspas. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Primeiro, quero. Segundo, devo. Terceiro, posso. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. A paz de espírito acontece quando aquilo que se quer é ao mesmo tempo o que se pode e o que se deve. Fecha aspas. Olha, o que é realmente revelador nessa síntese é como ela vira o jogo, sabe? De como a sociedade costuma enxergar esse tema. Se a gente parar para pensar, historicamente, existe uma tendência quase automática de ver a ética como uma grande lista de proibições. Uma lista de regras chatas, né? Exatamente. Uma espécie de camisa de força invisível. E parece que o único propósito dela é impedir a ação humana. Não faça isso, não faça aquilo. É uma visão bem limitante. Muito. Mas, ao dissecar esses conceitos, fica muito claro que a ética funciona, na verdade, muito mais como uma bússola. Não é um freio de mão puxado para paralisar as decisões. É uma ferramenta de navegação. Isso. A ideia central é fornecer uma orientação para que qualquer pessoa consiga agir no mundo e, como consequência direta, consiga deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com as próprias escolhas. Dormir com a consciência tranquila. É sair de uma visão puramente punitiva para uma ideia de libertação através da consciência. Certo, vamos desempacotar isso. Porque quando olhamos para essas 3 palavras isoladas, o quero, o devo e o posso, elas parecem tão simples, né? Coisas que dizemos o tempo todo, mas as raízes por trás delas são profundas. Sim, a base histórica é muito forte. Grandes mentes da humanidade debateram exatamente essa intersecção. Aristóteles, por exemplo, lá no século IV a.C., quando eu estava lendo a parte que conecta essas perguntas à Grécia Antiga, o que me chamou a atenção foi a ideia de eudaimonia, que, muitas vezes é traduzida apenas como felicidade. Uma tradução bem simplista, diga-se de passagem. Muito simplista, porque, na verdade, é sobre o florescimento humano. E é muito interessante como as 3 perguntas de Cortella se encaixam perfeitamente no modelo aristotélico. O quero é o nosso desejo cru, sabe? A motivação pura. O impulso inicial. Isso. Já o devo é o horizonte moral, a virtude em si. E o posso é o que os gregos chamavam de phronesis, que é a prudência. A phronesis é a chave prática aí. É como se a fronese fosse a capacidade de fazer um cálculo realista da situação. Pensemos no exemplo de comprar um carro esportivo caríssimo. A pessoa tem o desejo, o quero. Ela talvez até tenha o direito moral, o devo, porque trabalhou duro por aquilo. Mas o posso exige olhar para a conta bancária. Exige olhar para a realidade prática. Exato. Aristóteles defendia que a pessoa virtuosa é aquela que alinha essas forças para encontrar o justo meio. E é bom lembrar que o justo meio não é a mediocridade, não é ser morno. É o ponto de equilíbrio perfeito da ação. E a beleza dessa análise histórica é que ela não para na Grécia. A fonte de hoje traz também o pensamento de Spinoza, lá por volta de 1677. Aquela sobre a paz de espírito. Perfeito. Em Spinoza, fica evidente que a paz de espírito não tem absolutamente nada a ver com a ausência de problemas externos. Não é sobreviver isolado no alto de uma montanha intocada. Numa bolha de meditação. Isso. A paz, para ele, é a presença inabalável de uma coerência interna.
É a correspondência exata, milimétrica, entre o que uma pessoa faz no mundo exterior e o que ela essencialmente é no seu interior. Nossa, isso faz todo o sentido. Porque o sofrimento, segundo essa visão, nasce da dissonância. Se a ação de uma pessoa no mundo conflita com o valor profundo que ela carrega, a paz desaparece na hora. Evapora. Mesmo que a situação externa pareça incrível, tipo uma promoção no trabalho ou muito dinheiro na conta, se aquilo violar o devo, a pessoa se sente miserável por dentro. E isso nos leva a enxergar como esse mapa das zonas de conflito, a experiência humana, se desenrola na prática. Não apenas na filosofia, mas na sociologia e na psicologia também. Exatamente. Do ponto de vista macro, a sociologia nos mostra que esse alinhamento ético é a infraestrutura invisível que sustenta a vida coletiva. A base da confiança social. É. Uma sociedade onde as pessoas usam rotineiramente o filtro do quero, devo e posso tem, estruturalmente, níveis muito mais altos de confiança e muito menos corrupção. Mas eu não micro, no ponto de vista psicológico, que a coisa fica intensa. Muito mais palpável, né? Ignorar esse filtro é pedir por sofrimento psíquico. Viver em contradição desgasta a mente de forma silenciosa, gera uma ansiedade crônica e aquela sensação assustadora de perda de propósito. Para deixar isso bem prático para a nossa audiência, há um exercício mental no material que destrincha as interseções incompletas. O que acontece emocionalmente quando a gente tira um dos pilares de sustentação. Pensemos no primeiro cenário. Existe apenas o quero e o posso, mas o devo é ignorado. Aquele cenário perigoso. A vontade existe, a capacidade de fazer também, mas a ação é errada. Imaginemos o clássico exemplo de encontrar uma carteira cheia de dinheiro, sem documentos, jogada na rua. Ou ter a chance de trapacear numa prova importante porque o fiscal saiu da sala. A pessoa quer a vantagem e tem a chance clara de pegar. A psicologia clínica mapeia muito bem esse resultado. A pessoa age, conquista o que queria e, de fato, experimenta um pico de prazer imediato. A gratificação instantânea está lá. A dopamina bate rápido. Bate rápido, mas como a ação violou a bússola moral interna daquela pessoa, esse prazer some e logo é substituído por um sentimento corrosivo e prolongado de culpa ou de vergonha. O retrogosto é péssimo. O sucesso material ou situacional foi atingido, mas o gosto final é de puro arrependimento. A pessoa ganha o mundo, mas perde a coerência que Spinoza descreveu. Um segundo cenário, que eu acho particularmente doloroso, é a combinação do quero com o devo, mas com a ausência absoluta do posso. A pessoa tem uma clareza moral gigantesca, o desejo autêntico de fazer o certo, mas esbarra num muro. Falta condição material ou legal? Sim. Pensemos em ver um familiar querido passando por uma crise financeira brutal. A pessoa quer ajudar e sente que é o dever familiar dar suporte, mas simplesmente não tem um centavo na conta bancária para oferecer. A condição material não existe. Esse cenário levanta a dura realidade das limitações humanas. Quando a intenção é incrivelmente nobre, mas a realidade impõe um bloqueio físico ou financeiro intransponível, o sentimento não é de culpa, é de uma impotência esmagadora. É frustrante demais. Uma frustração profunda. A integridade moral do indivíduo está intacta, não houve erro nenhum, mas a dor vem da incapacidade de alterar a realidade. É um lembrete ético de que o limite do dever muitas vezes é ditado pelo limite da capacidade. Faz todo sentido. E o terceiro cenário incompleto seria a união do devo com o posso, mas sem o quero. A pessoa faz tudo certo, tem todas as condições, mas a vontade própria, aquela chama interna está apagada. É viver no piloto automático. Isso. Bater o ponto, cumprir as normas sociais à risca, fazer o que a família ou a chefia esperam, mas sem nenhuma gota de motivação genuína. Esse é um estado de alienação funcional muito comum na vida adulta. A ação cumpre um manual técnico de como viver em sociedade, mas não existe conexão interior. A pessoa vira um robô. Praticamente. A consequência emocional disso é uma sensação burocrática de dever cumprido, mas que carrega uma sombra gigante, que é o vazio.
É a vida vivida por procuração, sem engajamento vital. A pessoa acerta na técnica e na moralidade, mas falha em estar presente na própria vida. Nossa, forte isso. E claro, a configuração ideal seria a união dessas três esferas operando juntas. A sensação relatada ao atingir esse ponto é a tal conquista da paz de espírito plena de que o Cortella fala. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. A hora da prática. Diretamente para nossa rotina. Vamos aplicar esse filtro em situações muito concretas da vida moderna. Começando por onde a maioria das pessoas passa grande parte do tempo, que é a vida profissional e a carreira. O ambiente de trabalho é um campo minado ético. Sem dúvida. O primeiro dilema é um clássico de escritório, que é receber o crédito pelo trabalho de um colega. Digamos que é uma reunião com a diretoria, uma ideia brilhante de um colega que não pôde ir é mencionada e a chefia elogia quem está apresentando. Quero reconhecimento. Sim, óbvio. Todo mundo quer. Posso assumir a autoria ali na hora sem que ninguém descubra? Muitas vezes sim. Mas o filtro bate de frente com o devo. O dever entra aí como o freio moral da integridade. A recomendação clara aqui é dividir ou repassar imediatamente o crédito a quem é de direito. E o argumento para isso não é apenas uma bondade etérea, mas um pragmatismo absoluto. Tem a ver com reputação, não é? Totalmente. A integridade constrói uma reputação de longo prazo que tem um valor inestimável no mercado. O reconhecimento usurpado é passageiro e gera a paranoia de ser descoberto, além de destruir a confiança da equipe. A desonestidade intelectual simplesmente não se sustenta no tempo. Outro dilema profissional espinhoso abordado é a zona cinzenta das propinas ou presentes de fornecedores. Ah, essa é clássica. Alguém recebe de um fornecedor uma máquina de café expresso caríssima, ou ingressos VIP para um show esgotado. Quero benefício extra? Claro, é muito atraente. Posso aceitar e colocar no porta-mala sem que a empresa saiba? Facilmente. Mas o custo disso na balança ética é pesado. Pesadíssimo. O dever no ambiente corporativo exige zelo pela imparcialidade. Aceitar um presente desproporcional é criar uma dívida oculta. A orientação prática é recusar o benefício. Ou, se for uma situação complexa de recusar de cara, declará-lo institucionalmente e abertamente. Transparência total. Isso. O ponto central dessa análise é que o custo de manter a consciência limpa, livre de rabo preso, é incrivelmente menor do que os ganhos que a corrupção silenciosa proporciona. Viver com medo de que descubram algo corrói aquela paz de espírito essencial. E há um ponto sobre demissões que me fez pensar bastante durante a leitura. Digamos que uma pessoa em posição de liderança simplesmente não vá com a cara de alguém da equipe. Sabe quando o santo não bate? Acontece bastante uma antipatia natural. Aí a liderança pensa, quero eliminar esse atrito do meu dia a dia, quero essa pessoa fora da equipe. A resposta para posso demitir? É sim, o cargo de chefia dessa canetada. Mas eu jogo o papel de advogada do diabo aqui. Se a liderança tem o poder, não deveria poder montar a equipe que a deixa mais confortável? Essa é a grande armadilha do poder sem virtude. O dever moral da liderança exige justiça e objetividade. Quem lidera tem a obrigação de avaliar a equipe estritamente por métricas reais de desempenho e entregas, e não por antipatias pessoais e caprichos. A pessoa tem que separar o pessoal do profissional. Rigorosamente. A recomendação prática envolve oferecer feedback construtivo antes de qualquer ato drástico. Usar a autoridade corporativa pura simplesmente para aliviar um desconforto emocional próprio, sem base técnica, é uma violação grave do dever ético. E para fechar essa área do trabalho, há uma aplicação formidável da ética voltada para o burnout. Essa é uma mudança de paradigma. É muito louco pensar no burnout como uma falha ética, porque a nossa cultura geralmente celebra o excesso de trabalho como uma grande virtude, um sinal de extrema dedicação. A pessoa pensa, quero entregar resultados fora de série, posso virar 3 noites seguidas à base de energéticos. Mas olhar para isso sob a lente do devo, de que ignorar a exaustão é ser antiético consigo mesmo, muda toda a perspectiva. Muda completamente. A ética geralmente é discutida na relação com os outros, mas ela se aplica de forma implacável à relação que cada um tem consigo mesmo.
O dever, diante de um corpo e de uma mente entrando em colapso, é reconhecer os limites biológicos. É ter a sabedoria de pisar no freio. A ação ética aqui não é acelerar, é parar e recalcular a rota. Ignorar sinais severos de exaustão, forçar a máquina humana além do suportável, é uma agressão. A ética também é uma prática de autocuidado contínuo. Isso nos dá um gancho perfeito para a segunda área de aplicação. Porque se os limites éticos estão sendo quebrados no trabalho, fatalmente isso transborda para casa. Vamos falar sobre relacionamentos e família. Um dilema incrivelmente comum é a mentira protetora. A famosa mentira branca. Exato. A intenção muitas vezes é boa. A pessoa pensa, quero proteger alguém que amo de uma verdade que vai machucar. Ela sabe que pode omitir a verdade, simplesmente não contando. Mas e o devo ser honesta? Orientação não é sair atirando verdades brutais para todos os lados, em nome da honestidade cega. Não é sobre ser cruel. De jeito nenhum. A grande sacada é entender que, frequentemente, como se diz uma verdade carrega um peso ético muito maior do que apenas o que se diz. A ética nos relacionamentos envolve o cuidado extremo na forma de comunicar, minimizando danos desnecessários sem ferir o princípio da honestidade estrutural. E isso se aplica muito ao término de relacionamentos. A pessoa constata, quero sair da relação, acabou o amor, não me faz bem. Ela pode simplesmente ir embora, pegar as malas, mas ficar arrastando a situação por culpa, só para não lidar com o atrito imediato, no fim das contas, é uma forma de enganar quem está do lado. Exatamente. Ficar numa relação por pura inércia ou comodidade é profundamente antiético, porque alicerça o tempo do outro sobre uma fundação falsa. O dever ético impõe um respeito à dignidade e à história que foi construída em conjunto. A verdade precisa ser dita, por mais que doa na hora. Terminar com clareza, assumindo a responsabilidade pela própria vontade e tratando a outra pessoa com honestidade e o máximo respeito é a atitude correta. É a única forma de harmonizar o desejo de partir com o dever moral de não enganar. E ainda na dinâmica familiar, há o grande desafio com os filhos adultos. É muito comum a mãe ou o pai sentirem quero muito que meu filho siga a carreira X ou case com a pessoa Y, porque na minha experiência de vida, isso é o melhor. Eles sentem que podem pressionar financeiramente ou emocionalmente para forçar a barra. Mas onde a ética traça o limite aí? O limite é cimentado no conceito de autonomia. O dever ético, perante uma filha ou um filho adulto, exige o reconhecimento e o respeito absoluto pela liberdade de escolha deles. E, claro, pelas consequências que eles vão colher. É soltar as amarras. A atitude ética é oferecer perspectivas, compartilhar a própria bagagem, dar conselhos sábios se solicitados, mas abdicar por completo da imposição coercitiva. Forçar os próprios valores em outro adulto é violentar a capacidade daquela pessoa de exercer seu próprio discernimento moral. E, mudando de cenário, a gente entra na área 3, que está nos bolsos de todo mundo o tempo inteiro. A tecnologia e a vida digital. Um dilema imediato, questão de milissegundos, é o compartilhamento de notícias falsas ou sensacionalistas. A pessoa recebe algo indignante num grupo de mensagens. O primeiro pensamento é, quero mostrar isso para todo mundo agora mesmo. Aquela reação visceral, né? E a pessoa pode apertar em encaminhar com um único toque na tela. Mas cadê o filtro aí? Pois é, o filtro precisa ser acionado na mesma fração de segundo. O pilar do dever obriga a verificação. As análises sociológicas são taxativas nesse ponto. A desinformação nunca flutua inofensivamente no ar. Ela molda opiniões, destrói reputações e afeta o tecido civil. Tem um impacto muito real fora da tela. A ética digital demanda um freio consciente. Compartilhar uma notícia falsa ou não verificada, mesmo quando o ímpeto emocional parecia justificado na hora, é quebrar o pacto de responsabilidade coletiva. Outro ponto digital quente nas fontes é o uso da inteligência artificial. Hoje em dia, alguém no trabalho ou na faculdade pode pensar, quero entregar esse relatório gigantesco sem ter muito trabalho. E eu posso simplesmente pedir para uma IA gerar tudo em 10 segundos. A tecnologia permite isso, perfeitamente. Mas o dilema esbarra na autoria, não é? Onde fica a fronteira entre usar uma ferramenta de forma inteligente e cometer uma fraude? A linha divisória atende pelo nome de transparência. O dever ético obriga a honestidade intelectual,
Usar algoritmos avançados para estruturar ideias, resumir dados soltos ou revisar rascunhos é um uso assistido brilhante e totalmente aceitável. É trabalhar de forma inteligente. Exato. O problema, e a infração ética pesada, ocorre quando o produto final, gerado quase que inteiramente pela máquina, é apresentado como sendo fruto de um esforço cognitivo autoral humano. A transparência sobre as ferramentas utilizadas é o que legitima o processo perante o crivo moral. Então, o que tudo isso significa na prática? Como alguém pega todos esses cenários, do escritório caótico até a tela brilhante do celular antes de dormir, e transforma numa mecânica funcional? O material traz uma seção dedicada à aplicação pessoal que é muito direta. Existe um teste rápido, uma verdadeira regra de ouro para checar a sanidade das decisões diárias. O teste da regra de ouro é formidável pela sua clareza e é assustadoramente simples. Diante de qualquer escolha obscura, a pessoa deve se perguntar o seguinte: eu me sentiria perfeitamente confortável se essa minha atitude de agora, exatamente como estou fazendo quando ninguém está olhando, fosse a manchete principal de um grande jornal amanhã de manhã? E se todas as pessoas da minha vida lessem a respeito? Nossa, se a ideia causa calafrios e a resposta for não, O sinal vermelho está aceso. É a prova definitiva de que a ação fere drasticamente o alinhamento necessário. esse é um freio mental absurdamente poderoso, porque tira as consequências da abstração e as coloca na luz do dia. Imaginar a própria atitude estampada num jornal muda o jogo. Mas, além desse choque de realidade, há uma recomendação de rotina, chamada prática dos 5 minutos. Uma prática muito recomendada na psicologia, aliás. A ideia é criar um hábito em frente ao espelho, à noite, fazendo 4 perguntas simples para si mesmo. A primeira é: o que eu quis e fiz hoje, e estou em paz com isso? A segunda questiona: alguma ação minha entrou em conflito com meus valores? E o brilhantismo dessas duas perguntas iniciais é que elas funcionam como uma auditoria diária da coerência. A intenção é não deixar que a dissonância se acumule e vire uma bola de neve inconsciente, pegando a pessoa de surpresa meses depois com uma baita crise de identidade. Fazendo uma manutenção diária. A terceira pergunta já projeta o futuro. Há alguma decisão importante que preciso tomar amanhã que exige um cuidado ético maior? E a quarta, que para mim é o ápice do exercício, pergunta: quem foi afetado pelas minhas ações hoje? A ética não é um jogo de paciência que se joga sozinho. De jeito nenhum. Ela é essencialmente relacional. É sobre como nossa existência resvala na existência do outro. Essa reflexão no espelho faz com que a teoria densa vire uma atitude banal, no melhor dos sentidos, claro, incorporada à rotina. Exatamente. A ética passa de um conceito inatingível para uma questão de higiene mental diária, como escovar os dentes. Encaminhando a nossa análise para a reta final, o que fica evidente é que a ética não é uma mágica, que vai varrer os problemas para baixo do tapete. O material demonstra de forma muito eloquente que ela nos dá a visão necessária para habitar as contradições do mundo com os olhos abertos. A vida não cobra perfeição absoluta, né? Não exige santos imaculados. Ela pede direção constante. Mas, relendo os fundamentos dessa obra, me deparei com algo que conectou pontos muito interessantes. As fontes bibliográficas trazem nomes de gigantes da psicologia. Temos Leon Festinger, o pai da dissonância cognitiva, que explica essa repulsa que a nossa mente tem ao desconforto das contradições. E temos também Lawrence Kohlberg, muito conhecido pelos seus estudos sobre os estágios do desenvolvimento moral. E foi aí que a ficha caiu. Uma ficha enorme. É o tipo de reflexão que amarra toda a teoria de forma brilhante. Kohlberg provou por A mais B que o nosso entendimento sobre o que é o certo e o errado não nasce pronto. Não é um pacote fechado de fábrica. Longe disso. Ele é construído e se desenvolve ao longo de diferentes estágios durante a vida toda. Então, isso significa que a maneira como respondemos aquelas 3 perguntas centrais, o quero, devo e posso, aos 20 e poucos anos de idade, é por definição estrutural completamente diferente de como vamos responder aos 60 anos. A base moral se transforma. Precisamente.
E talvez esse seja o maior segredo por trás de toda essa discussão de hoje. O grande desafio não é encontrar uma resposta definitiva, perfeita e inflexível para o quero, devo e posso, e passar o resto da vida engessado nela. Isso seria estagnar. O desafio real e a verdadeira maturidade é aceitar que as nossas respostas vão mudar. A nossa capacidade de agir no mundo cresce, as nossas prioridades se alteram e a nossa percepção sobre os nossos deveres se torna muito mais complexa com o avanço da idade. É um processo fluido. A ética não é uma linha de chegada onde a pessoa estaciona o carro e diz: pronto, cheguei, sou uma pessoa ética para sempre. Ela é um músculo cognitivo e emocional. Um músculo que atrofia se não for flexionado todos os dias diante de novos cenários que a vida joga no nosso colo. E essa é uma provocação brilhante para a gente fechar a discussão. O entendimento de que hoje a linha que alinha o desejo, a possibilidade e a bússola moral de alguém é uma. E amanhã, diante de uma nova fase da vida, pode precisar de um novo ajuste. O convite é para que, na primeira encruzilhada do dia de quem acompanha a gente, essa reflexão tome a frente das reações automáticas e que essas perguntas ecoem na mente, mesmo depois do fim da nossa conversa. Muito obrigada pela companhia fenomenal nesta jornada por dentro de tantas ideias transformadoras e até a nossa próxima exploração profunda.